Estamos aqui para a segunda parte da live. Vou estar chamando a professora Jaqueline aqui, a Obassi. Esperar só ela entrar. Olá, André. É bom que eu vou acenando pro pessoal. Ah, ela já entrou aqui. Eu vou chamar você aqui, Obassi. Aqui, pronto. Olá, pessoal. Debome Felipe, a Bia Natália, Ogan Pedro, Sérgio, Bruna, um salve para a Bruna, para a Tamires, que estão sempre aqui junto com a gente, para a Jéssica, pessoal que é da UERJ de Caxias, do mestrado ali em Educação, da UERJ de Caxias, está sempre aqui junto com a gente. Monique, um tempão que a gente não se vê. Enfim, uma galera ótima aí, obrigada pela presença. Então vamos lá. O Eric, não vi se o Eric entrou. Vou aproveitar enquanto o Eric entra para você poder responder ele. Falar que o Ebome Felipe, ele de Eumolu, ele foi iniciado ainda bebezinho, aí ele fez um comentário na primeira parte de que ele nasceu dentro do terreiro, né? Então ele sempre escutou e se espelhou nos abás dele, né? Nos mais velhos, sempre, sempre. Foi o que ele sempre aprendeu dentro do terreiro, né? De estar ali atenta. Mutumbá, Iaefun Janete, Ebome Márcia, de Iemanjá, Mutumbá, meu povo, o João Amadê. Ah, o Eric já está aqui. Então vamos lá, vamos continuar a segunda parte da questão do Eric. Então, né? Voltando, então, falando da questão que essa professora passou, né? Bom, não só, né, a professora, como eu tenho várias amigas que já viveram situações similares, não situações que chegaram a tanto, né, mas situações de discriminação e situações similares, porque o que acontece? Quem conhece um pouquinho, né, da estrutura aí dessa rede pública que nós temos, sabe que nós temos muitas direções que são compostas, né, por evangélicos, né? E aí, quer dizer, essa galera tem seríssimos problemas com professores que queiram abordar conteúdo étnico-racial dentro de sala de aula, sabe? Eles têm problemas. Então, assim, na realidade, o que eu penso é o seguinte: professoras que estão atuando devem também ter uma luta, né, de tentar assumir essas direções, para aí sim fazer com que a escola ela fique, né, um pouco diferente. Eu tenho muito uma leitura daquilo que eu chamo de superestrutura e de estrutura. Então, assim, a estrutura desse sistema educacional está dentro dessas direções. Essas direções, elas decidem, né, o que elas vão fazer ou não. Então, às vezes, nós temos grandes professores que chegam com uma ideia maravilhosa para poder inserir mesmo a Lei 10.639 de forma efetiva, né, o ano inteiro, mas, no entanto, é barrado porque a diretora evangélica ela fala que não, sabe? Então, isso é um problema. Um outro problema também que nós temos e que eu penso que é acentuado na medida em que esse profissional ele também vira funcionário público, né, e ocupa esses cargos, né, e alguns até de indicação, diga-se de passagem, por exemplo, as faculdades de formação. Hoje eu faço um curso de pedagogia, estou indo para o 6º período de pedagogia e eu já tentei em algum momento, né, levantar algumas discussões em sala de aula. Vocês imaginem assim, uma turma, né, em que nós devemos ter 10 homens e 50 mulheres, ou 40 mulheres, e assim, 2 pessoas concordando comigo e o restante querendo me bater. Porque acharam que não era bem assim, que essa questão toda do racismo ela não tem que ser abordado, quer dizer. E é assustador porque nós sabemos que mais da metade daquelas meninas ali, né, em formação, elas sairão para poder lecionar na educação infantil.
né? Porque quando você chega para pegar uma escola de rede privada, todos os professores mais antigos escolhem as turmas que eles irão lecionar e você fica, né, com aquilo que sobrou, né? Que geralmente eles vão te dar as turmas de educação infantil, porque quem trabalhou com educação infantil sabe o imenso e profundo trabalho que dá. Então, assim, o que acontece? O mais assustador é o pensamento que essa galera tem, que é a galera que às vezes está lá na escolinha do bairro que é privado e que vai educar o nosso filho. Isso tem um reflexo tão grande que 2 vezes eu precisei ir na escola em que a minha filha estuda. Uma, para poder dizer para a professora dela, né, que para minha filha a figura do indígena é um caboclo, né, porque ela está inserida dentro de um contexto religioso em que os indígenas eles são caboclos. E aí eu tive que explicar para ela o que era o caboclo, né? Mas na realidade nós sabemos que essa criança estava sendo repreendida, né? Não por essa fala, mas por uma questão mesmo de princípio religioso, de achar então que é o culto do demônio, que é o culto do diabo, né? E aí a mãe bem me conhece, eu já cheguei na escola falando assim, olha, eu tenho um lado meu que é muito educado e eu tenho um outro lado que é mal educado pra caramba. Qual que vocês preferem? Sabe? E aí eu tive que ter, eu tive que ter lá toda uma conversa para a coisa se alinhar. Da mesma maneira que o Ciro, vendo o caderno de quem dê, ele teve que ir na escola ter uma conversa, né? Nessas primeiras atividades da infância de família, ele teve que chegar lá e falar, olha só, se vocês estão trabalhando família, vocês então precisam abordar todos os tipos de família que existem, indígena, negra, japonesa, europeia, né? E até famílias mistas. E aí, na outra semana, eles mandaram uma atividade para casa em que o grupo familiar era um grupo familiar negro. Quer dizer, nós precisamos e tivemos que pontuar isso. Mas é claro que a gente tem consciência que esse enraizamento que nós temos do racismo dentro da nossa sociedade faz com que esses profissionais eles operem no automático. Eles verdadeiramente, eu acredito que existem profissionais que não consigam perceber o quanto que aquilo dali é danoso, o quanto que aquilo dali não ajuda a construir uma subjetividade para essa criança que é negra. Então, ele é um fenômeno que chegou até essa professora, mas ele é um fenômeno da superestrutura para baixo, ele vai descendo. E aí, ele vai descendo e vai pegando, né, todas as instituições que existem, inclusive a instituição educacional. O Eric está falando aqui também que a escola que ele trabalha trabalha só essas questões raciais só em novembro, como se fosse uma coisa para turista ver. E aí a Jéssica Nonato está concordando com ele, né? Que é a grande... A Bia Natália também está falando que a filha dela é de uma escola pública e ela passa pelas mesmas dificuldades, mesmo sendo uma escola pública, né? Tendo que ir lá conversar o tempo inteiro, né? Para quase que brigar, porque senão botam as crianças para rezar e tudo mais, né? Não, sim, é um fenômeno, né, que também acontece. Eu sou muito honesta, mãe, e eu pontuo a seguinte coisa. Para mim não teria problema se minha filha orasse, não. Desde que também eles colocassem, né, orações de outras religiões. Acho que é por isso que a questão do ensino religioso, ele é amplamente... As discussões são amplamente confusas, sabe? Porque não tem como nós darmos conta disso, né? Dessa diversidade que existe. A gente não consegue dar conta, mas se pelo menos nós não dermos conta, mas em contrapartida a gente não negligenciar, não excluir aquela criança, já está de bom tamanho. Porque assim, a gente precisa aqui pontuar que essas crianças que são de religiões de matrizes africanas, elas são excluídas das escolas em que elas frequentam. E elas são excluídas porque criança é espelho, gente, não adianta. A criança ela vai reproduzir comportamento de pai e mãe, de avô e de tio.
Aqui na rua onde eu moro, eu tenho um casal de amigos que eles são ubandistas, né? E o filho deles tem 12 anos. E assim, o filho dele durante muito tempo não brincava com nenhuma das crianças da rua, porque as crianças falavam que ele era filho de macumbeiros. O que é um absurdo esse tipo de situação. Eu acho criminoso, né? E na verdade eu não acho criminosa a criança, eu acho criminoso o pai e a mãe, né? Que tem esse tipo de postura. Eu acho criminoso o pai e a mãe. Porque em diversas vezes a gente escuta, a gente observa posturas do tipo, não pode brincar com a criança que é macumbeira, né? Mas aí você pode ir para a igreja de segunda a sexta, chegar no final de semana, ir para a esquina, né? Rebolar, beber cerveja, dar festão em casa. A gente começa a ver aí que as pessoas, elas são incoerentes, sabe? E eu considero que fazer isso com uma criança eu acho bem criminoso. De verdade. Sim, eu acho também que a escola perde, né? Porque a questão da própria construção de texto, eu sempre falo isso. Na pesquisa que eu fiz no mestrado, pensando no caderno das crianças e vendo a riqueza textual desses cadernos, e todos eles me respondiam que não gostam de redação, que têm dificuldade na leitura da escola, que não conseguem escrever, e, no entanto, os cadernos são lindos, com textos maravilhosos, né? Então, a gente vê a oportunidade que a escola também deixa passar, né, de estar dando conta, de estar trabalhando com essa riqueza que essas crianças têm também, sim. com o que aprendem no terreiro, né? Exatamente. E não é nem só um problema dessas crianças, não. Isso é um problema que elas vão levando. Elas vão levando para outras séries. Eu dou aula para o 9º ano. E aí, às vezes, eu estou falando de uma cena em específica. Eu pego sempre muito o bairro para poder trazer referências, né, de questões que acontecem. E aí eu pergunto assim para eles, mas quais são as suas impressões? Eles não sabem dizer aquilo que eles acham. E eles não sabem exatamente porque dentro do ambiente escolar, eles são podados. Quer ver uma coisa que eu acho um absurdo? É você virar para a criança e falar, mas não é isso, não é isso, aquilo é. Mas a criança, ela tem a impressão dela, né? Sobre aquele fenômeno, sobre aquele fato. E é muito interessante quando a senhora toca nesse assunto, porque, na realidade, essas crianças que têm esses cadernos dentro do axé e que, para ali, elas, né, transformam um mundo, seja pelo meio do desenho ou até os primeiros rabiscos, né, elas estão num processo de alfabetização. Sim. Elas estão sendo alfabetizadas, sabe? E aí, de fato, quando se perde essa oportunidade. Essas crianças estão sendo alfabetizadas. Por isso que eu falo que os nossos terreiros, eles sempre foram grandes escolas. E penso, sim, que é isso, né? Eu sei que a Casa da Senhora realiza esse trabalho, que é um trabalho, assim, fundamental. Inclusive, eu acho, tá, que a senhora, tá, deveria ir, né, em outras casas apresentar esse trabalho. Não sei, eu já estou aqui bolando outras coisas, né? Porque é isso. Porque eu penso que, de fato, essas questões, elas não podem ser perdidas. Às vezes a criança, ela não está conseguindo produzir na escola, mas ela produz dentro do terreiro. Por que será? Ela produz no terreiro, porque no terreiro tem aquela mais velha que tem aquele cuidado de abaixar na altura da criança, de conversar com ela, né? Tem uma voz doce, porque hoje nós encontramos também muitas profissionais com uma voz muito dura para poder trabalhar com as crianças, né? E tudo são energias. E aí deixam, né, as suas energias, às vezes, né, aquele dia que não deu certo, que não foi legal, e levam aquela energia para a aula. E criança é energia, criança sente a sua energia, criança pega a sua carga se você não teve um bom dia. Então, eu acho que tem sim que significar, não é ressignificar, mas significar cada vez mais essas leituras dentro do terreiro, principalmente essas leituras que são frutos da escrita, né? Exatamente. E eu gostaria também de pontuar que nós precisamos valorizar
aí. Só queria maior filha. Ai, meu Deus, olha isso. Nós precisamos. Pois é, Visita. já falou Especial, quem der. O nome da minha mãe é Jaqueline. Tá bom, filha. Daqui a pouco mamãe Eu não fala. entendi o que ela falou. O que ela O falou? nome do meu pai é Ciro, o nome da minha mãe é Jaqueline e o nome da minha avó é Elídia. Axé, quem dê. Pois é. E eu penso também, mãe, que a gente tem que valorizar. Peraí, mamãe tá ocupada, a mamãe já fala com você. Não. Ela quer falar com a tia. Pois é. Eu penso também que nós temos que valorizar as pessoas que são de terreiro e estão escrevendo sobre terreiro. Eu acho que isso aí é imprescindível. Você quer ver? Foi o que a senhora falou. Existe aquela pessoa que é o pesquisador. Não estou dizendo que seja ruim ser pesquisador, nem que a gente tem que bater no pesquisador. Não é isso. Mas nós que somos do terreiro, nós sabemos a diferença de quando é alguém de dentro que escreve e de quando é alguém somente que pesquisa. E isso tem que ser pontuado. Isso tem que ser pontuado. Acho que existem, né, algumas figuras aí, eu não vou ser indelicada de citar o nome, né, mas que ganham, né, uma certa notoriedade por, na realidade, um trabalho e por um patrimônio que é dos nossos mais velhos. Isso é absurdo, sabe? Né? Então, assim, em alguns espaços eu não sou muito bem-vinda, porque se eu tô num espaço desse e determinada pessoa fala uma coisa, eu falo na hora, mentira! Foi lá no Achetal, copiou a fala do mais velho. Mas é, mãe. O Bachire. Tem que acalmar o Bar. Mas é. O Bachire. Ó, todas as pessoas que falam sobre a questão, né, dos cadernos, eu falo, gente, olha só, a referência é Marta Ferreira. Essa é a referência, é essa mulher que vocês devem ir lá sentar bonitinho e procurar essas leituras, essas referências, sabe? E é claro, a gente agradece aos pesquisadores, né, mas ninguém melhor do que nós para falarmos sobre nós mesmos. E eu tirei aqui um trecho, tem vários comentários que não dá tempo da gente falar todos os comentários que estão sendo ótimos, mas alguns a gente precisa destacar. Giza, Mutumbá, minha comadre de Obá, minha comadre Obá, manda aí. Mutumbá. Essa é outra Mutumbá, a gente nunca renega, tem que sempre avisar o Mutumbá, né? Bastante gente que entrou depois, pessoal do Eliana, do grupo Acordo da Baixada, que está aqui com a gente, amiga, super amiga, é um grupo querido no meu coração. Dofana Cris de Inhaçã, que tá fora do país hoje, mas que tem um trabalho também na área das artes, né? E ela fala que na cidade em que ela morava, ela já foi retirada de um projeto na escola para trabalhar o tambor, né? Então, só para dar os exemplos. E aí eu quero chegar nas suas publicações, né? E aí eu destaquei aqui, quero ler, antes de pedir para você falar das suas publicações, que eu fiquei muito emocionada. Eu escutei o podcast, né? Já acompanho. Fico muito feliz quando você me manda os textos escritos. E aí eu destaquei um desses textos, pela imagem do barro e a turvidez das águas de Obá, que encontro os fios que costuram a minha poesia. Separo retalhos d'água, partes outras de papel e um pouco de rubro tinta. Aquelas águas abrem passagem e eu tenho a certeza de que entrar no rio é sempre voltar com outra pele. Relatos de enchente, do livro Resiliências, né? Então, eu estou arrepiada, né? Porque um texto forte, e você vê que é um texto de uma criança de terreiro, de quem foi criança de terreiro, né? E que fez leituras do terreiro, leituras com seus mais velhos, com os mais novos, leituras de aprofundamento. Então, a gente vê a potência textual, né? E ancestral também na tua escrita, né? Então, eu queria que você falasse um pouco dessas suas produções, né,
onde a gente encontra, onde a gente pode acessar, porque são textos que precisam ser acessados, a gente precisa ler, a gente precisa se carinhar com esses textos, com esses contos. Eu adoro seus contos, né? Eu acho de uma força gigante. Então, queria que você falasse um pouco agora das suas construções textuais, das suas produções textuais, né? Então, mãe, é assim, né? É difícil porque, na realidade, esse start, né? Ele vem de uma forma que eu nunca imaginei. Eu sempre costumo dizer que quando nós passamos determinadas dificuldades na vida, a gente sempre sai melhores dessas dificuldades, né? Eu tenho uma relação com o Oxumaré muito forte, né? Eu fui iniciada por uma mulher de Oxumaré, né? E eu não entendia muito bem a minha relação com o Oxumaré, porque da mesma forma que, como desde criança eu sempre soube da existência de Omalu na minha vida, eu sempre sonhei muito com cobra. Então, para mim, foi assim um achado, sabe? Quando desde criança eu sonho com cobra, e aí eu sou iniciada por uma mulher de Oxumaré. Quando eu venho para o local onde eu moro, na primeira festividade que eu faço para Oxóssi, tudo acontece. Aparece um largato grandão, aparece cobra, aparece um louva-a-Deus. E aí eu falei assim, gente, o que está acontecendo, sabe? E o que ocorre, né? Eu agradeço os avisos da ancestralidade. Eu vim morar aqui numa localidade de Guaratiba, né? Que depois que fizeram essas obras do BRT, que passa aqui pela Avenida das Américas e o túnel, né? As ruas que já eram baixas, elas ficavam mais ainda. Então, o rio, ele acabou ficando mais alto, na realidade, do que as ruas. E aí, com aquela chuva torrencial que teve em abril de 2018, minha casa ficou completamente inundada, né? E para mim, eu via esses bichos, principalmente cobras, sabe? E eu falava assim pro Ciro, gente, não foi tão poético assim não, tá? Na hora é desesperador. Mas eu falava assim, cobra, se você me picar, dou na tua cara. Isso eu nervosa, mas ali dentro d'água, né? Você imagina uma situação dessas. Eu não sei que processo foi esse, né? Mas eu costumo muito agradecer, né? As águas, né? Porque a partir dali, é claro que passar por uma enchente, gente, é um fenômeno assim assustador. Você acha que você vai morrer, tem a sua perda, né, material, que eu só tinha preocupação com os meus livros. Era a minha única preocupação. Eram os meus livros. Eu tive uma perda muito grande de livros, de alguns materiais que eu jamais irei recuperar. Enfim, você tem uma afetividade ali, cada um escolhe as suas afetividades. Mas eu comecei a chorar muito, né? Ficar muito desesperada com aquela situação. A ancestralidade esteve comigo presente a todo momento, né? Principalmente essa senhora que eu tenho aqui na minha casa. E no outro dia eu sentei. Fiquei pensando naquela imagem da cobra que não me saía da cabeça. E aí fiquei pensando também no parto da minha filha, porque eu, em trabalho de parto, eu só via cobra, eu delirava o tempo todo. Antes de entrar em trabalho de parto, da bolsa estourar, eu sonhei o local que a bolsa estourava, o que era, tinha uma cobra enorme protegendo essa criança, enfim. E aí eu comecei a escrever, e fui escrevendo. Então, na realidade, essas escritas, né, elas nascem desse momento que é um momento de dor, mas que eu também chamo de um ritual de passagem. Porque só a partir desse momento em que eu consigo me encontrar dentro da área da literatura, não agora como uma pessoa que pesquisa, mas, sobretudo, como uma pessoa que escreve. E aí, quando eu mando os meus textos para a Ildália Fernandes, que é uma pessoa que eu tenho profunda admiração, né? Eu acho que é uma das pessoas que mais se esforçam para fazer promoção da literatura de autoria negra, sobretudo feminina aqui, né? No nosso país. É uma querida, é uma maravilhosa leitora e crítica literária. Quando ela fala, minha irmã, tu tem que publicar isso. Eu falo assim, mas é sério? Ela, é seríssimo, isso é para ontem.
E aí haviam algumas antologias, né, em aberto, e eu começo a enviar os meus textos. E para minha surpresa, né, algumas antologias, inclusive, nossa, com pessoas assim na equipe editorial de uma qualidade muito boa, e que eu sabia que caso esses textos não fossem aceitos, eu teria um bom feedback, né? Minha grande preocupação também era essa, textos de qualidade. Quando eu comecei a ver que os meus textos eles haviam sido selecionados, eu mandava um dia, no outro dia já vinha aquele feedback do texto, o texto selecionado, e eu falava assim, gente, tá acontecendo uma revolução. E assim aconteceu. Então, assim, para mais ou menos nós termos uma ideia, em 8 meses eu tive textos aceitos para 8 antologias. Uma delas, né, tem escritoras convidadas que eu admiro muito, como a Conceição, né, a Cristiane Sobral, a Catita. Eu falei assim, gente, o caminho é esse aqui. E eu falei assim, já que mãe, né, trouxe para mim isso e eu consegui sair desse meu processo eu passei por esse processo que eu chamei de resiliência, então eu vou escrever, porque eu acho que é isso, né, que tem que sair, é isso que tem que fluir. E aí eu comecei a escrever. Eu escrevi um livro, né? Parte do nome do livro é Resiliências. Eu separo esse livro, né, em relatos de enchente poéticas do barro, porque a primeira parte dele é uma parte somente de contos, né? E me chamou muita atenção, vendo as reportagens, um conto que as pessoas que passavam por enchente, elas perdiam sua identidade. Elas não tinham mais nome, era ela, era ele, era aquele vizinho ali, aquela. E aí eu comecei a ver também um certo processo de desumanização dessas pessoas e principalmente da desumanização do sofrimento. Então essa é a primeira parte dedicada, né, a esse processo. E a segunda parte são de Poéticas do Barro, que é onde, por exemplo, né, a senhora tira, né, esse trecho aí. E aí eu pude me entender um pouco melhor e eu falei assim, o meu corpo é ofá, o meu corpo é espada, o meu corpo é lança, mas o meu corpo também é pororoca, o meu corpo também é barro. E eu não seria, da mesma forma que também é palha, e eu não seria essa pessoa que eu sou hoje se não fosse minha mãe, sabe? Eu fico muito surpresa, de verdade, né? E aqui eu não estou sendo mística, mas com a presença de orixá na minha vida. Né? Com a presença de orixá na minha vida, eu fico muito surpresa. As coisas, elas vão acontecendo, sabe? As coisas, elas vão acontecendo. E eu sempre fui muito acolhida, sabe, por orixá. Eu costumo dizer que todos os meus choros foram na palha de meu pai e nas águas de mãe Iemanjá, por quem eu tenho também um imenso amor e carinho. Minha Gibonã é uma mulher de Iemanjá, sabe? Então, as minhas escritas, elas são escritas, sim, ancestrais. Elas são escritas em que, às vezes, eu não sei como, mas me lembrando de coisas que, aparentemente, eu já vivi em algum outro momento, que não necessariamente esse da materialização. E aí eu só deixo fluir, deixo sair, né? E vou escrevendo sem muita preocupação, né? E aí, meus textos, olha... tem o Mulheridades, que foi o mais recente, que virou podcast, que tá lá na 6ª edição da revista Fluxo, tá? O livro, ele já colocou o link aqui, já apareceu o link, já. O livro, ele não foi lançado ainda, mas em algum momento ele será lançado, porque eu comecei a fazer um financiamento coletivo para poder... conseguir lançar esse livro, mas começou o contexto da pandemia e eu falei assim, não cabe fazer financiamento coletivo com pandemia, né? As pessoas é que vão precisar de ajuda, né? Então eu senti que seria egoísmo meu, né? Se naquele momento eu fizesse, mas ele tá bonitão, ele tá guardadinho, a capa dele, né? A gente não sabe se é Obá, a gente não sabe se é uma mulher, que é bem sugestiva, né? E tem as antologias, né? Tem a Conexão 7, né? Que eu lancei também uma antologia com eles, Vozes da Resistência. Tem a editora Cartola, que eu também estou na antologia Resistência.
Tem uma antologia, grande antologia, né? Sairá até em outros países, que eu fiquei sabendo ontem. A capa já ficou pronta, que é de um grupo que vamos lá, mulheres... Vamos lá. Elas e as Letras em Submissão Ancestral, de uma galera lá da UFMG. Na capa é Geni Guimarães, Conceição Evaristo, Carolina Maria de Jesus. Tenho Narrativas Negras, que eu tive a grande honra, né, de escrever um texto sobre Gaiacu Luísa. E aí eu contei, né, com a ajuda, né, do meu irmão. Tenho... E agora, eu não vou lembrar o nome de todos eles agora, mas tenho Vértice Escritas Negras, que saiu pela editora Malê. Enfim, são essas aí as antologias. Se tem mais alguma aí, eu também agora, nesse momento, eu não irei lembrar. Fora isso, né, todo mês eu tenho publicado um material diferente na revista Publiquei, tá? Então, eu publiquei um texto sobre a poética, né, nos textos de Riane Leão, que eu gosto muito também desse trabalho de crítica. Aí eu publiquei uma entrevista com Eudália Fernandes e a questão da literatura ABB. Acho maravilhosa a Eudália. A próxima é Segredo, mas brevemente também sairá, né, uma nova publicação nesse sentido, né? E é isso, né? Aos pouquinhos a gente vai chegando lá, a gente vai produzindo, a gente vai escrevendo, né? Mas você tá na modéstia. Muita coisa boa publicada, muita coisa que a gente precisa acessar, né? Aproveitando aqui uma pergunta do Eric, e aí eu já vou pedir para você, vou emendar, ele pergunta se tem dica de livro para quem deseja começar um círculo de leitura, né? Ele fala também, pergunta o incômodo também sobre a questão de ter algum texto, né, que fale sobre o medo de trabalhar com textos, né, de pessoas negras. Eu acho que essa parte de medo, inseguranças e afins, o ideal é a gente ler o Fanon, né, para entender esses medos que a gente tem, Pele Negra, Máscaras Brancas, né? Acho que vale a pena acessar esse livro para a gente compreender os nossos medos, né? Sim. E aí eu queria que você falasse, aproveitando essa pergunta do círculo de leitura, que você falasse do seu projeto, que eu acho que está muito legal, que é o projeto de oficina de escrita, né? Que você tem feito, mesmo nesse momento de pandemia, está rolando, né? Agora ele deu uma parada porque... Enfim, o terreiro, né, ele parou, né, parou as suas festividades, né, mas internamente tem algumas questões, né, que tem que sempre, enfim, estar olhando, né. Sim. E eu tenho sido uma pessoa que tenho sempre fui dedicada, mas agora por outras questões eu estou um pouco mais dedicada, né, eu ainda estou numa obra, né, de acabamento aqui da minha casa e vou começar agora. Falo ou não falo? Enfim, a construção de uma casa, né, de um terreiro, sabe? Pois é. Então, eu tô, enfim, com muitas atividades, dando aula online, tem a questão da quem que está em casa. Então, nesse momento, eu dei uma parada. Mas como que surgem essas oficinas? Mais uma vez, o Dália Fernandes aí me impulsionando, dando corda aqui. E ela falou, minha irmã, você tá pronta, vamos lá. Essas oficinas, elas surgem, na realidade, para poder fazer com que as pessoas tivessem um conhecimento um pouco maior, né? Ela é uma oficina que a base dela é um pouco mais introdutória. É uma oficina para quem, por exemplo, não conhece Cadernos Negros, né? E aí quer conhecer Cadernos Negros, quer entender como que surgem esses autores negros e essas autoras negras no cenário nacional. Em que momento nós fazemos uma divisão dessa escrita de autoria feminina e negra, né? Desses autores negros. Então, ela é uma oficina que ela é introdutória e eu trago para ela algumas questões que eu acho bem interessantes, né? Como a questão
da literatura ABB, né? Eu faço uma rediscussão dessa questão do direito à literatura, sabe? E trago também vários outros aí conceitos que eu considero que sejam pertinentes para a gente poder entender que vozes são essas, né? Eu acho muito importante pensar nessa questão do eco, pensar nessa questão da voz, né? Então, eu penso a questão do narrador, né? Eu trago algumas irmãs que, apesar de terem se ocupado em promover leituras de cunho feminista, né? Mas, por exemplo, a Audre Lorde, ela tem uma passagem no livro Irmã de Cider, né, em que ela fala que a poesia não nos é um luxo. Então, eu trago também essa ideia da poesia como não sendo um luxo, para que a gente entenda que também essa produção de mulheres negras, principalmente lá da década de 80 e 90, né, com a questão da luta aí, naquele momento que explodia, né, das mulheres e do feminismo, para poder entender que a leitura, ela também, a literatura e a escrita, ela funcionou como uma espécie de refúgio, né? E nesse refúgio aí, nessa procura de cura através da escrita, é que nós tínhamos também esse caráter social e de manifesto, né? Então, é uma oficina que ela tem, assim, 120 slides. Mas assim, quanto tempo de oficina, né? Então, essas oficinas, elas costumam acontecer sempre assim, em dois encontros, né? Mas são encontros, assim, de 3 horas, sabe? Em que eu abordo vários aspectos. Tem uma parte, assim, de produção também, que eu peço para as pessoas escreverem, sabe? Relatarem também as suas experiências, né? Mas, né, geralmente tem acontecido um terceiro encontro, né? Ainda bem que tem sido bom que tenha acontecido um terceiro encontro. Pois é. Mas eu já estou pensando num formato para poder criar algo que seja um pouco mais extenso, exatamente para que a gente consiga dar conta de alguns textos que são sempre muito interessantes de serem trabalhados. Eu penso, por exemplo, que não tem como você, por exemplo, pegar um conto do Cuti, né, do Cuti Silva, e você em 20 minutos trabalhar aquele conto que você criou. É impossível fazer esse tipo de coisa, né? Não tem como. Então, eu já tenho pensado em novas formatações, né? Mas essas escritas, elas surgem da necessidade também de observar que no Rio de Janeiro acontece pouquíssima coisa em termos de literatura negra. Sabe? Surge dessa insatisfação também, de ver que acontecem pouquíssimas coisas. Você vai para São Paulo, você vai para Minas, você vai para Bahia, você vê que é muito mais movimentado nesse contexto. A sua comadre Giza pede para você mandar um beijo para ela. Manda um beijo para sua comadre. Ai, Giza, um beijo, minha lindona. Ela tem um orgulho gigante por você. Meu presente de Oxum, essa daí. Madrinha de quem? Então, Paz, queria te agradecer por esse momento que foi de uma riqueza. Senão a gente pode até continuar conversando, porque vai acabar abrindo até a terceira live daqui a pouco, porque a gente tem a conversa e é muito bom te ouvir. Verdade. Então, você que participou do nosso primeiro encontro das culturas de axé, né? Foi lá em casa, você com o Ciro, com a QMD, enfim, foi uma lindeza. No colo ainda, pois é. Então, ter você aqui nesse momento é fundamental para a gente e deixa todos nós muito felizes, muito orgulhosos. A gente que é da casa e pelo que eu estou vendo aqui, a galera que está participando também ficou muito feliz pelos comentários, pela participação que a gente está tendo também. Então, eu queria que você fizesse suas considerações finais para a gente ir encerrando. Então, mãe, eu queria mais uma vez pedir sua bênção, tá? A bênção de todos que estão, né? E de todos, né? Que acompanharam a live, todos e todas. Eu agradeço muito, assim, de coração sempre, né? A sua, assim, sensibilidade, né? Eu também sou uma pessoa que me coloco muito, né? Para poder escutar as coisas que a senhora fala. Eu sempre costumo dizer que meus mais velhos, eles são todos sábios e que eu estou mesmo, com certeza, ainda engatinhando.
eu estou ainda aprendendo, né? E eu fico muito feliz de poder estar aqui com a senhora, né? E, de certa forma, estar honrando as suas expectativas, que eu também sei que são expectativas ancestrais, né? Eu estou muito feliz de saber que vovó Chica, né? Que os nossos ancestrais estão olhando, né? E estão vendo o quanto que existem pessoas, né? Que têm voz, sabe? Que falam e que lutam mesmo, né? Pela causa. Eu já queria dizer que esse encontro ele tem que acontecer presencial e virtual. Não pode, gente, deixar passar o virtual, não, sabe? E queria, assim mesmo, de coração, agradecer. Eu não respondi a questão do livro, né? Mas, assim, para mim, todos os livros do José Beniste, né? Orunhayê, sabe? E outros títulos também, que agora também eu não me recordo, galera. Eu posso até depois enviar uma lista, né? Para ir a Marta, e aí ela disponibiliza, tá? Dos tipos de texto enfim, que eu leio, tá? E assim, é isso mesmo, sabe? Só agradecer, né, o convite, né? Agradecer as pessoas que assistiram, né? E é isso, muito feliz. De verdade, então, porque a senhora acompanha, né, a minha trajetória, né? A senhora acompanha aí o meu crescimento. Então, é muito importante quando a gente se depara com alguém que acompanha a gente e vê o quanto que a gente vai, né, crescendo. É só gratidão. Oxum abençoe, sua bênção. Eu sempre aprendo muito contigo, você sabe disso, que eu falo, eu paro, às vezes eu publico algumas coisas e peço até antes de publicar para você dar uma olhada. Então, modo pé por tudo, pela escuta, pelas falas. Agradecendo em nome de Iemanjá, né? Esse evento é de Iemanjá, então, em nome de Iemanjá, Iemanjá Bocifó, agradeço, traga sorte, Iemanjá, por estar aqui com a gente nessa partilha. Quero lembrar o pessoal também que a gente, essa semana, ainda tem mais alguns posts na página, né? A gente tem, na sexta-feira, a publicação do Pratas da Casa, que é sempre um vídeo de alguém da casa que tem que presta algum serviço, na área de culinária, área terapêutica, e que é ligada à questão do terreiro, né? Domingo sempre sai a parte de empreendedorismo também, da galera do Axé. E semana que vem a gente tem nosso Xirê de Saberes, né? Quarta-feira, às 17h30, com a professora Patrícia Bastos, lá da Rural, que também é uma professora e amiga do Axé, querida, que abre dentro do grupo de pesquisa uma linha de pesquisa para pensar nossas questões de terreiro, né? Então a gente precisa dessas pessoas sensíveis dentro do Axé. Quero agradecer a participação dos filhos da casa que estão aqui, que eu não deu tempo de falar o nome de todo mundo, Ebome Cristiane, pessoal que entrou depois, Ebome Márcia. Agradecer também pessoal de Axé e amigos de fora, a babá Janaína Daioká, que também tem um canal aqui pelo Instagram, que é a Gira, que é um espaço que a gente precisa valorizar também. Gratidão por vocês estarem aqui com a gente, tá? Beijo, gente. Até semana que vem, tá bom? As nossas lives ficam salvas no IGTV, tá bom? Dá um beijo na Kendê, que tá aí, que eu tô ouvindo. Dá um beijinho pra ela, viu? Agora deu ruim. Bota ela aí pra dar um tchauzinho, pra gente dar tchau pra ela. Tá aí do lado, não, ela? Não. Então tá bom. Beijo, gente. Até a próxima.